Amada igreja, a paz do Senhor. A igreja está bonita hoje. Eu sempre falo da minha esposa, fique de pé mais uma vez. Irmã Rosana Gonçalves Arcas. Não é mexicano, é espanhol. Aí todo mundo abraça ela para ela voltar mais vezes aqui. Amém? Irmãos, quando você tem 40 anos de evangelho, você passa a fazer comparações. Infelizmente, você faz comparações, mas fazemos comparações saudáveis. Amém, irmãos? Então, eu vou te trazer coisas que eu vi nesses últimos anos, que eu achava que não se precisava pregar na igreja. Não precisa pregar, porque todo mundo lá já é convertido em Cristo Jesus. E hoje eu vou fazer comparações que ao longo desses últimos anos têm me assustado, acerca de uma enfermidade que tem acometido, grande parte não, uma parte considerável dos evangélicos. Amém? Incline sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Deus amado, Pai querido, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pelo sacrifício na cruz do Calvário, pelo resgate de nossas vidas, pela atuação, pela operação do Espírito Santo de Deus em nós. Senhor, opera tudo em todos nessa noite, e que essa mensagem eu possa transmitir, possa ser um canal de cura para algum coração ferido desta tal enfermidade. Seja aquele Deus maravilhoso em quem nós confiamos e entregamos a nossa vida. Toma essa mensagem que já é tua, em nome de Jesus. Vamos lá, abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 5. Tinha que ter aquele púlpito que subisse, né? Que tivesse a parte hidráulica. Mas não existe isso não, estou brincando. Vamos lá, Hebreus capítulo 5, versículo 13. Eu vou falar bem rápido para a gente poder entender, porque o assunto é longo. Hebreus capítulo 5, versículo 13. Vamos lá. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é criança. 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, pelo exercício, têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Irmãos, se o escritor no livro de Hebreus diz que nós temos faculdades, ele está falando de faculdades mentais, que precisam ser exercitadas, então nós precisamos exercitar a nossa mente espiritual. Eu preciso ter um exercício espiritual para discernir tanto o bem como o mal. Se você for ler logo o primeiro versículo do livro de Hebreus, vou ler aqui rapidamente, capítulo 1, pode abrir aí no próprio livro de Hebreus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Por que ele começou logo no livro de Hebreus falando isso? Antigamente tendo falado aos profetas. E só que no Novo Testamento ele fala através do Filho por intermédio dos apóstolos. Se essa carta é uma carta aos hebreus, é porque eles ainda estavam com o coração no Antigo Testamento. Eles não queriam cumprir a riqueza que viria após a morte e ressurreição de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E por isso que ele fala, olha pessoal, antigamente ele falou através dos profetas, mas não é mais os profetas. Se você for ler o início do capítulo 1, você vai ver. Só que tem uma coisa muito mais gloriosa, que é a pessoa de Jesus, que é o sacrifício cumprido na cruz do Calvário, que nos levou a ter a vida e vida em abundância. É como se na história do Evangelho, a base, as colunas que estão debaixo dessa terra aqui, fosse o Antigo Testamento. Sem as forças, sem as colunas do Antigo Testamento, nós não teríamos a igreja dos apóstolos. Amém, irmãos? É como se nós tivéssemos 12 colunas aqui,
E em cima dessas 12 colunas, que eram os profetas, agora tem umas 12 colunas dos apóstolos, na qual se ergueu a igreja de Cristo. Só que agora eu estou vendo acontecer aos meus olhos, nos últimos 20 anos, eu e Rosana, como somos patrões de funcionários e adotamos a metodologia de chamar crente, porque eu sou extremamente corporativista, eu preciso abençoar meu povo, eu preciso abençoar o meu povo não, que não é meu povo, eu preciso abençoar os meus irmãos, eu preciso trazer meus irmãos para junto, e eu fui pastor durante 15 anos, e eu estou trazendo as pessoas para perto de mim, e eu estou vendo as pessoas se perderem por falta de conhecimento nesse versículo que eu estou lendo aqui. Eu achava que esse versículo era para ser lido para uma pessoa que você está acabando de evangelizar. Jesus te ama, vamos exercitar a sua mente, os seus sentidos. E isso é para quem está sentado há muito tempo na igreja. Você sabe por quê? Você vai imaginar que eu tenho uma sandália havaiana nessa mão, uma sandália havaiana, que a sandália é até gostosa, né? Eu gosto até de andar de sandália havaiana. Vamos fazer de conta que eu tenho uma sandália havaiana nessa mão e um sapato de couro nessa mão. Havaiana e sapato de couro. Quem não tem os sentidos exercitados, quando está andando de sandália havaiana e vê um sapato de couro, ele passa extremamente mal. Sei que eu vou atingir meu objetivo nessa noite, porque tem pessoas que que dentro do próprio evangelho, não têm o sentido exercitado para saber que aquela frase que foi dita ali no banner, acerca de Billy Graham, que ele vai mudar a sua vida, ele vai mudar a sua vida, mas não é você que vai mudar a sua vida. Não é você que vai mudar a sua vida. Quem vai mudar a nossa vida é esse nome que é sobre todo nome. Eu vi amigos meus que eu tirei da lá de onde ele estava trabalhando, nem estava trabalhando, estava bebendo, nem para cá. Você é de Jesus, tal, cresceu profissionalmente, tal, dobrando o joelho lá para orar, onde ele entra com uma arma na cintura. Pessoal, a vaidade está destruindo muitos crentes. Se você está de sandália havaiana, se o sapato de couro está te fazendo mal, isso está te destruindo espiritualmente. Quando a Bíblia fala nesse versículo 14, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, pelo exercício, têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Se você não exercitar a tua visão, audição, olfato, paladar e tato, para você lidar com o mundo da sandália havaiana e com o mundo do sapato de couro, se você tem coisas que você não pode tocar nesse exato momento. Não dá para abrir o YouTube e ver pessoas que estão morrendo e tem vídeo delas com 5, 6 anos atrás louvando em cima de um púlpito da igreja. Você já deve ter visto isso dezenas. As pessoas têm sede de poder. E isso é diabólico, isso é algo que passa pela vaidade, isso é algo que passa pela falta de exercício das faculdades mentais no campo espiritual. Amém, igreja? Exercite o seu coração para você viver na dispensação do Espírito Santo de todos e você entrar naquilo que ele fala no Novo Testamento, que ele opera tudo em todos. Ele opera tudo em todos. Eu costumo dar um exemplo, infelizmente um exemplo particular, meu e da Rosana. Vivemos muitos anos, a gente só tinha um par de sapato lá, mas a gente era feliz do mesmo jeito hoje, que tem 10 pares de sapato. Não muda nada o sapato de couro. Está dando para entender o que eu estou falando? Não muda nada. Se os teus olhos estão sendo cativados esse mundo enebriante, se você for olhar pelas mídias sociais, é consumismo 24 horas por dia, é piada envolvendo consumismo, é vídeos desenvolvendo tudo na área da visão, do consumismo, do ter, do poder. Não foram 1, nem 2, nem 3 que passaram pela minha vida e da Rosana, e eu estou falando, vai dar ruim,
e deu ruim. Parece que a gente quer que dê ruim na vida das pessoas. Claro que não, está errado, não está legal. Eu preciso de status, eu quero entrar num lugar, quero ser chamado de psicanalista. Vai destruir a sua vida. Aquela soberba, não, eu preciso fazer, eu gosto. Fez, acabou um casamento de 20 anos. O assunto no mundo espiritual, nós pastores, nós dominamos. Não tem nessa terra povo mais sábio do que os pastores, as ovelhas, os líderes, os presbíteros, os diáconos, os que louvam, desde que se deixam receber a sabedoria que vem do alto. Amém, irmãos? Se você não quiser sabedoria, se você não pedir sabedoria, o problema é seu. Mas você tem que discernir espiritualmente tanto a sandália havaiana quanto o sapato de couro. Eu entrei várias vezes em vários lugares com o sapato rasgado, feliz da vida. Porque o sapato rasgado não mudava nada dentro de mim, nem na riqueza interior que eu tenho, que é o poder desse nome, que é sobre todo nome, que eu conhecia aos 19 anos de idade. Eu cansei de entrar nos médicos lá com o sapato rasgado em cima. Rosana, Milton, como é que você faz isso? Relaxa, eu também era relaxado demais, mas eu queria só demonstrar que aquilo não estava fazendo nada de diferente no meu coração. Mas o que importa, não deixe a sandália havaiana, a diferença de distância, de coisas que você não tem, destruir a sua vida espiritual. Amém? Quando a Bíblia fala no livro de Provérbios, filho meu, dá-me o teu coração. Olha só, filho meu, dá-me o teu coração. Ele está te jogando para um mundo espiritual que o mundo não conhece. Quando ele fala, dá-me o teu coração, ele está pedindo que você entregue o seu espírito, que é onde vai ser o seu trono de adoração com a pessoa de Jesus. O trono do Senhor dentro de nós é no nosso espírito humano. E, consequentemente, a nossa alma é salva e o nosso corpo é resgatado das garras do pecado. Se nós temos aflições durante um louvor, você está louvando ali, está lá, você está sentindo a presença de Deus. Hoje sentimos bastante a presença no louvor. Vão vir pensamentos de coisas que você fez durante a semana. Vão vir coisas que vão começar a tentar te bloquear. Mas deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar e só confesse que você não tem condição de lutar contra aquilo. Se Ele opera tudo em todos, é Ele que vai te resgatar espiritualmente. Por isso que no final da segunda carta a Coríntios, acho que é a segunda carta de Coríntios, que diz, quando somos fracos, o que é que nós somos? Somos fortes. Eu falei, Senhor, eu não tenho condição de vencer essa situação. Aí o Espírito Santo de Deus vai atuar em você. Você tem que ser franco com o Senhor. Isso faz parte do exercício de sentidos espirituais que a Bíblia fala. Você tem que ter uma visão de Deus. Você tem que ter uma audição de Deus, um olfato, uma gustação, um tato, que são os 5 sentidos, né, do corpo humano, e o 6º sentido, que é o mais importante, que é o sentido espiritual. Isso que você sentiu aqui, a forte presença do Espírito Santo de Deus no início do culto, é o nosso 6º sentido, que o mundo não tem, e nós temos, graças a esse Deus poderoso que atua em nós. Amém, irmãos? E eu estou vendo gente cair, sucumbir, destruir por sede de poder, de posição, de ser líder. Nossa, como eu tenho visto isso, com muita tristeza. Irmãos nossos falando das coisas mais absurdas possíveis. Se eu fosse dar exemplo aqui, eu teria muitos. Porque eu e Rosana, com a nossa equipe lá, numa empresa que a gente dirige junto com outras 2 pessoas, somos 4 sócios, né? A gente chama as pessoas, caraca, você deu um pouquinho de autoridade. Irmãos, é impressionante. A Bíblia é tão maravilhosa que eu falo, vai cair, vai desabar. Aí já tem aqueles funcionários que trabalham, aí conversa com você, tu já vê que já está saindo o Espírito Santo de Deus, até quando ele te cumprimenta. Bom dia, rapaz.
vai crescer, vai crescer, esse vai longe, esse vai ter grande autoridade, Deus vai cumprir grandes promessas na vida desse homem. Amém, irmãos? Quem vai fazer você galgar montanhas é o Senhor. Amém, irmãos? Creia nisso, o Senhor vai fazer você galgar montanhas, passar pelos obstáculos, passar pelas dificuldades da vida e ser um vencedor. Não permita que a diferença de uma sandália ou um sapato de couro te traga aflição. Eu já vi situações que eu não posso nem falar aqui, que são situações constrangedoras, extremamente constrangedoras, brigando um com o outro por assuntos mais imbecis possíveis, porque os olhos, os sentidos dessa pessoa estão no mundo material. Claro que você vai dar o teu melhor, você vai dar a tua melhor roupa, o teu melhor sapato para o culto, o teu melhor louvor, você vai dar tudo do teu que você puder dar, você vai dar o teu melhor para o Senhor. Mas os dias que nós estamos vivendo, essa quantidade de escândalos que você está vendo, que não é pouco, é o alimento, que eu e o bispo Wilson já falamos muito aqui, né? É o combustível da apostasia dos últimos dias, que antecedem a volta de Jesus. A igreja, não a igreja, porque a igreja é vencedora. A igreja é vencedora e nada pode frear ou segurar a igreja. Os irmãos que estão deixando subir ao seu coração essa autoridade, esse poder, esse conhecimento para benefício próprio e benefícios dos seus, infelizmente, o pecado vem junto a lascívia, vem junto a prostituição, o adultério, vem tudo isso. Porque ele no seu coração, ele já expulsou quem? Aquele que opera tudo em todos. Quem que ele expulsou? Expulsou o Espírito Santo de Deus. Eu tenho um vídeo no YouTube que eu amo aquele vídeo, adoro quando batem em mim e falam, você, pastor, que está levando a psicanálise para a sua igreja, se prepare. A sua igreja, você é responsável pelo pecado, pelo adultério, pela prostituição, pela lascívia, pelo adultério de crianças, porque o espírito que habita nas ciências do mundo que se atrevem a falar da alma, elas são ciências de demônios, dá para entender? Quem é o único que vai à divisão da alma e do espírito? A palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, mais viva e eficaz que espada de dois gumes, indo à divisão da alma e do espírito, capaz de discernir pensamentos e intenções do coração. E tu vê pessoas aí sendo aconselhadas por esses terapeutas emocionais no YouTube, está cheio. O inferno é tão sábio, ele é tão sábio, o inferno, ele é tão estrategista. Ele manchou o nome dos pastores, ele manchou o nome de muitos líderes e colocou na tela aquele Contela, aquele cara que escreve muito livro. Você pode falar o que você quiser aí. Botou Mário Contela, um que escreve livro há muitos anos aí também, ele chama o morcego da meia-noite. Aí o pessoal, caraca, ele falou do morcego da meia-noite. Aí você vai ler lá o morcego da meia-noite. Não existe morcego da meia-noite. Tem assim, tem uns 10 aí que eu esqueço o nome deles. É um careca que fala toda vez da entrevista, tem uma voz bonita e tal. Está cheio deles dando conselho. Porque são conselhos de morte, porque o conselho de vida, ele é rejeitado quando o conselho vem de um pastor ou vem de uma liderança. Lembrou, Abel, quem é? Leandro Carnal, isso aí. Paulo Coelho, aquele já é do inferno mesmo, né? Outro, vai, bota no bojo. Pode brigar comigo, depois senta que a gente abre a Bíblia junto. Tiago Brunet, rasgando a Bíblia, dando aconselhamento emocional em substituição da palavra de Deus. Não estou aqui para falar nome de pessoas, não. Estou apenas aqui querendo enaltecer que o acesso ao poder, que é neste nome, que é sobre todo nome, o acesso ao Espírito Santo de Deus
está única e exclusivamente dentro de você. Amém, irmãos? Tem um pastor no YouTube que chega ao ponto de dizer, eu até printei para salvar, a tua igreja está passando por dificuldades? Você está passando por algum problema? Me leve na sua igreja, participe do meu seminário, não custa nada. Os primeiros que se inscreverem não vão pagar nada. Vocês não acham nenhum absurdo isso aí, não? Não é possível, não acham um absurdo? De graça recebei, de graça dai. A situação dentro desse conflito espiritual que estamos vivendo hoje, amados, hoje nós estamos vivendo, na verdade, você sabe muito bem disso, é uma guerra espiritual. A guerra do povo de Deus, que é um povo autoritário, ele sabe bramir como leão, está escrito lá no Antigo Testamento, tá? Os ímpios não sabem nem para onde vão, nem por que caem, nem por que correm. Mas o bramido do cristão, ele não usa cristão no Antigo, né? É como se fosse um bramido de leão. Eu li hoje na Bíblia, no Antigo Testamento, mas passei tão rápido que eu não grifei. O teu bramido é um bramido de leão. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que vive e reina para sempre. Nós vamos ter medo de alguém? Vamos respeitar as autoridades, respeitar os governantes, vamos respeitar todo mundo. Mas no campo espiritual, não tem como não se submeter a esse nome que é sobre todo nome. Amém, irmãos? Essa mensagem, eu falei assim, eu posso levar isso, da sandália havaiana, do sapato de couro, como é que eu vou apresentar isso? Espero que vocês estejam entendendo. Eu estou vendo irmãos jovens ao meu lado, buscando status em livros de psicologia, buscando status em livros seculares. Não, o livro de Eclesiastes não, o livro de Provérbios, não, se eu falar que é a Bíblia, eles não vão gostar. Irmãos, a Bíblia Sagrada é o único livro que os verbos utilizados aqui, ele salta da Bíblia para dentro de você. É o único livro, porque é o próprio livro escrito por Deus. Se aquele amigo, vizinho, aquele chato do trabalho que quer brigar com a Bíblia, ele é problema dele. Não me interessa, é ele com Deus, mas desfrute desse livro maravilhoso que é a palavra de Deus. Tem os sentidos exercitados, você tem bramido de leão, amém, irmãos? Você tem grito de leão, você abre a tua boca com autoridade, o inferno se afasta aonde você chega. Tem crente que não sabe disso. Nós tivemos um amigo em comum durante mais ou menos uns 10 anos em Nova Iguaçu, que é o Mário Ravizini, né? Até eu o batizei na igreja, ele e a esposa dele. Como ficou amigo de família, passou a frequentar o nosso meio. Uma pessoa maravilhosa. Ele falava, Milton, quando eu bebo, vai ter confusão. A gente sentava horas vendo as coisas as encrencas que ele arranjava por causa da bebida. Só que nós fomos passar um evento no final, em Piratininga, numa praia. Milton, posso beber uma cervejinha? Você está querendo, pode beber, não tem problema nenhum, não. Eu não bebo porque não dá, não desce. Aí bebeu uma, bebeu duas, bebeu três, quatro. Milton, eu preciso confessar uma coisa para você. Fala, Mário. Eu, quando bebia, eu ficava um cara transtornado. Eu não orei aquele dia, eu não falei nada. Eu estou aqui na tua presença, Milton, eu não estou sentindo nada. Eu estou sentindo paz no meu coração. Eu não precisei orar pelo Mário. Anos depois ele aceitou Jesus e eu o batizei na igreja. Vocês sabem muito bem disso, que em vocês, em nós, habita o Espírito Santo de Deus. Nós somos cartas vivas do Evangelho. Nós somos livros que andam de ônibus, de trem, de BRT, de carro, pelas noites, pelo dia, e as pessoas estão olhando para nós. Já teve gente que chegou na minha sala, pô, doutor Milton, eu vim todo irado, eu entro aqui dentro, tudo muda, é claro. Você não vem puro, se você não vem puro comigo, não vai dar certo, não vai se criar.
Uma batida de carro perto do Maracanã uma vez, eu só com um crente dentro do carro. Pá! Fizemos uma coisa errada. Eu estava dirigindo, eu que errei. A polícia veio cheio de briga. Eu falei, querido, me perdoe. Mil perdões. O guarda. Faltou só me abraçar e me beijar. Eu falei assim, vai. Aí os caras saíram do carro. O que foi? Resolveu, pastor Milton? É claro que eu resolvi. Tem dúvida que eu não vou resolver? Mas o que você fez? Eu falei, pedi perdão para o cara. Crente não sabe pedir perdão, não sabe pedir desculpa, é autoritário, é folgado, é abusado. E quando ele é chamado por cabeça e não por cauda, como diz o livro de Deuteronômio, ele usa isso contra as pessoas. Ele tem que usar isso contra os principados e potestades das trevas. Amém? Tem que usar contra o inferno, que veio para matar, roubar e destruir. Você não vai mudar a sua essência. Você não vai mudar aquilo que você é. Você não vai deixar-se modificar. Você não vai ser um bobão, um cara permite tudo, não. Você vai ter a sua posição, mas em você habita a autoridade do Espírito Santo de Deus. Em você habita o bramido do leão, que é citado no livro, acho que de Provérbios. Depois eu vou até localizar melhor. Mas grave bem isso: sandália havaiana e sapato de couro. Sinalzinho do pipoca, deve ser pipoca essa hora. Amém, amados? Quantas pessoas com o coração doído, dolorido. Por quê? Porque o mundo, o celular, o nosso celular, ele é a tela para o mundo. Nunca se teve tanto conhecimento, nunca. Nenhum rei da história teve acesso a tanto conhecimento quanto nós, com uma telinha de celular. O que você quiser saber, com alguns toques você sabe de tudo. Como é que os reis se destacavam na Idade Média? Pela quantidade de livros e de conhecimento que ele tinha. Ele exercia autoridade sobre o povo. O povo sem cultura é oprimido, e eles oprimiam o povo. Hoje, qualquer um de nós aqui tem mais conhecimento do que qualquer um dos reis, dos principados, daqueles líderes na história da Idade Média ao longo dos anos, que não tinha 1% do teu conhecimento. Mas o maior conhecimento você tem. Você pertence ao Espírito Santo de Deus. A autoridade no seu nome, o seu bramido de leão, requer que você tenha um alimento sólido. Para finalizar, vai lá no 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas. Então, meu querido, exercite as suas faculdades mentais em exercício em relação ao Espírito Santo de Deus. O que você viveu ou tem vivido ou tem te atrapalhado na sua caminhada, você vai ler a Bíblia e você vai deixar o Espírito Santo de Deus operar. Por que o escritor ele é tão rico? Ele chega ao ponto de dizer, olha, todo aquele que ainda se alimenta de leite, ele está falando para os hebreus, vocês estão tomando leite. Leite, vocês estão no Antigo Testamento tomando leite em saquinho, leite em caixa, leite em garrafa. Mas tu vem para o Novo Testamento, você pega esse leite, você faz queijo, você faz manteiga, você faz queijos que custam quase R$500. A riqueza e a multiplicação da palavra é semelhante à multiplicação de riqueza que há dentro de um copo de leite. Usa essa analogia. O judeu só quer ficar naquilo, só quer ficar naquilo, só quer ficar naquilo. Olha, antigamente eram os profetas, agora é o apóstolo. Com coisa grandiosa, quão grandiosas coisas o Senhor fez por nós. Amém? Pegue esse leite que é a palavra de Deus, não fique mais tomando mamadeira, faça um queijo caro, um queijo de 100, de 200, de R$500, com a própria letra. Quem vai te dar a receita para transformar um copo de leite num queijo maravilhoso é quem? É o Espírito Santo de Deus, que opera tudo em todos. E para finalizar, eu estou evangelizando pessoas que estão me dando dor de cabeça ao extremo, porque são pessoas do meu convívio, da minha família.
Quando a Bíblia fala, aquele que tem ouvidos ouça, todo mundo lê isso, nós já lemos várias vezes. Como que alguém que tem ouvido não vai ouvir? Como é que pode? Por que a Bíblia está falando isso? É a pura verdade. Muitas pessoas têm ouvido, mas só ouvem o que eles querem. Você está falando. Fala de futebol, o ouvido abre. Você fala de Jesus, o ouvido fecha. Aí você está falando, é que nem quando eu estava evangelizando meu primo Paulo, Jesus morreu na cruz do Calvário, os soldados foram lá pegá-lo. Então eu estou falando, Milton, aquele cara que cortou o que foi, teve a orelha cortada era o Malco. Eu quero saber de quem foi o Malco. Você sabe o que se perder no meio do assunto? Você está falando de Jesus para a pessoa, ele está indo lá, e aquele cabrito, e aquela ovelha? São pessoas que têm os ouvidos agravados. Muitas pessoas ao nosso redor, que a gente quer trazer para Jesus, se aplica perfeitamente. Aquele que tem ouvidos, ouça. Eles não ouvem. Só quem vai destravar esses ouvidos é quem? É o próprio nome de Jesus através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Para finalizar, agora realmente finalizando, por esses meus 40 anos de evangelho, eu sei que muitas coisas machucam a gente na nossa caminhada. Então, traga o teu coração. Se o bispo Wilson quiser fazer um convite, pode vir aqui, bispo, ou pastor Abel. Traga o seu coração para que ele seja um coração limpo, fique tranquilo. Não tem nenhum problema se está com o teu coração conturbado, porque o mundo trabalha para conturbar o seu coração. Amém? Muitas vezes o meu coração está conturbado, está aflito, preocupado. Mas, Senhor, acalme o nosso coração. Amém? Senhor, traga paz à minha vida, traga paz ao meu espírito, à minha alma, ao meu coração. Dá-me entendimento. Coisas que você achou que tinha que fazer no mundo secular relacionado a dinheiro. Se não aconteceu, não fique preocupado ou estressado. Deus tem coisas melhores. Deus vai abrir as portas para você. Amém, irmãos? Mas só que tudo acontece na nossa vida é espiritual. Isso é minha visão. Isso é minha visão do pastor Milton. Ela acontece na calma, na serenidade, sem taquicardia. Relaxa. O Senhor está agindo em nome de Jesus. O Senhor está agindo. Não precisa sair correndo, pulando. Também quiser correr, pular, não tem problema nenhum, não. Mas na hora que você acalmar, dobrar o teu joelho, você vai falar: Senhor, fala comigo. Você consegue falar com alguém correndo, pulando, saltando, gritando? Você não consegue, não. Mas senta lá no teu sofá, fala com o Senhor. Fala, você está, para, a expressão de Deus, para aqui, vamos conversar. Ele vai falar com você. Amém?